Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, tá bonitona a Vera. Corre lá no YouTube para ver, gente. Ô Vera, o Congresso derrubou o veto da desoneração, conforme você antecipou. Era meio... todo mundo assim... Como é que Lula e Haddad acharam que isso não ia acontecer? Pois é, né? Como você repetiu um monte de erro e achar que dessa vez vai dar certo, né, Bocardi? Tipo, deixar para a reta final. A gente alertou aqui, falou ao longo de 2 semanas sobre isso, que estava ficando sem prazo, que estava ficando muito em cima, que essa questão das desonerações juntava os deputados, os senadores e setores importantes da economia, portanto, com muita influência dentro do Congresso. E aí, nessa semana, o ministro teve essa ideia de dizer que só faria um acordo para apresentar uma alternativa, como ele mesmo se propôs a fazer, só depois que o Congresso votasse a MP 1185 e não analisasse o veto. Aconteceu que derrubaram o veto, decidiram ontem derrubar o veto, e aí ainda o governo vai ter que negociar na bacia das almas para aprovar a MP. Então, não deu certo nenhuma aposta e nem outra. De manhã, eu antecipei na manchete do Globo que isso iria acontecer, porque tinham fracassado todas as tentativas de negociação, todas as tentativas de acordo, e aí tem as 2 versões para isso, né? A versão do Congresso, o governo não apresentou nada consistente, não deu segurança nenhuma, ninguém acreditou que viria um acordo para preservar os setores da economia do baque, que representaria a reoneração das folhas de pagamento, assim, no fim do ano, com tudo já previsto pelas empresas e pelos empregadores para o ano que vem. O governo, por sua vez, diz que os setores da economia resolveram fincar o pé e ficar inflexíveis e que por isso não houve a possibilidade de acordo. Na verdade, é um ponto de vista diferente de um sobre o que o outro fez. Para o governo é um baque tremendo, porque a reoneração, aliás, a manutenção da desoneração da folha vai implicar uma perda de receita de 25 bilhões para a Fazenda, para os cofres públicos. E isso come quase toda a receita que o governo espera obter, por exemplo, com a MP 1185, que é a que trata das subvenções. E essa MP ainda está sendo negociada. O texto não vai ficar exatamente aquele que o governo queria, portanto, pode ser que haja uma perda de arrecadação em relação àquela previsão inicial, que era de 35 bilhões de reais, e aí com isso o Haddad já está falando em medidas adicionais para arrecadação para serem anunciados ainda nesse fim de ano, ou seja, vai ter correria ainda no fim de ano. E para aprovar a MP, que hoje passou na comissão, o Arthur Lira está condicionando a liberação de emendas e acordos aí para essas emendas. Então, não acabou o ano para o governo, está longe disso, ainda vai ter de ceder bastante. Cedeu no texto, vai ceder nas emendas e ainda vai ter de buscar medidas extras para fechar as contas. Você citou aí a MP 1185, que é da questão das... trata daquelas regras de tributação, né? Incentivos fiscais, enfim. De certa forma, avançou, como você pontuou, mas pode ser, entre todas essas notícias que a gente recebeu hoje do Congresso, um certo consolo para o ministro Haddad ou não, Vera? Pois é, acabou não sendo nem isso, Marcela, porque veio embalada numa derrota muito importante, vai obrigar o governo ainda a fazer concessões dentro do texto, então com isso vai se perder uma parte do que ele esperava em aumento de arrecadação e ainda vai ser condicionado a essa questão da liberação das emendas, né? O Lira está muito batendo pé nisso, e aí a gente sabe que também tem perda de recursos, porque você vai liberando, vai abrindo caixa e vai perdendo recursos com isso. Então,
ficou com um gosto amargo. Era a principal medida do governo, ainda é, mas se mexeu, por exemplo, na questão toda da mudança do mecanismo de juros sobre capital próprio, que também era uma coisa que enfrentava tremenda resistência das empresas. Então, esses 35 bilhões que se iria arrecadar com elas já não serão esses 35 bilhões. Então, vai vir essa vitória, parece que vai vir, mas não chega a ser uma grande vitória para o ministro diante dessas outras circunstâncias, não. Na questão da desoneração, tem alguma alternativa? Tem tempo para isso? A gente está aí já no final do mês. O Bocardi, o Haddad segue falando que vai apresentar uma alternativa. Eu sigo achando que eles não estão olhando para o relógio, que ninguém tem relógio no governo, que ninguém tem uma folhinha, uma agenda, um calendário, porque o Congresso derrubou o veto, então com isso vale a regra. A desoneração está até agora, dia de hoje, prorrogada até 2027 para 17 setores da economia. Se o governo apresentar uma medida alternativa, e se fizer isso por meio de medida provisória, vão ser duas propostas que se chocam. E aí isso necessariamente vai desembocar no judiciário, que vai ter de definir, afinal de contas, o que é que vale, qual é a regra que vale. A gente sabe que o governo está cabreiro com essa história, porque ela implica uma renúncia fiscal que a Fazenda estima em 25 bilhões, e o Haddad tem sustentado que prorrogar esse benefício é algo inconstitucional à luz de várias leis que foram aprovadas depois, inclusive a reforma da Previdência. Acontece que o Congresso deu pareceres no sentido oposto, no sentido contrário. Então, vai caber ao Judiciário dirimir. Eu acho que estamos ficando sem tempo. O Congresso meio lavou as mãos para essa medida alternativa, porque para todo mundo que eu pergunto, seja deputado, seja senador, eles dizem que isso é indiferente, porque afinal está valendo a desoneração com a derrubada do veto. E essa história foi tão louca e tão mal articulada que aconteceu uma coisa surreal, que foi o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manter a sua estadia no Senado por mais um dia. Ele que é senador licenciado para ocupar o Ministério da Agricultura e tinha ido para o Senado só para votar na indicação do Flávio Dino, se manteve lá por mais um dia. Para quê? Para votar esse veto e para votar como? Contra o governo. Ele é ministro do governo, ele é ministro da Agricultura e ele votou pela derrubada do veto do presidente, que é o chefe dele. Quer dizer, é inconcebível uma coisa dessa. Num país minimamente previsível, ele estava demitido. Olha, você está aí no Senado, você votou contra o governo, você já fica por aí, vai conhecer seu gabinete, né? Ocupa aí o seu mandato, meu amigo. O cara votou contra o governo. Não dá para acreditar nisso, né? Aí todo mundo, as polianas tentando me explicar o inexplicável. Não, mas ele votou contra porque ele está acreditando que vai sair um acordo. Isso não impedia ele falar, vou votar com o governo e vou ajudar a construir um acordo. Ele é parte do governo, ele é um integrante do governo. Não tem explicação para uma coisa como essa. O Vera, né? Tem a questão aí também do veto do marco temporal das demarcações de terra indígenas, tem essa questão que a gente falou da desoneração. Tudo isso vai ter que parar no Supremo? Lá vamos nós para a judicialização. E aí depois eles falam, o judiciário se mete em tudo, o judiciário quer governar, o judiciário quer legislar. O judiciário, neste caso e em tantos outros, está lá quieto, e aí vão levando os problemas para ele. Ele tem de julgar. Se chega uma DIN lá, se chega uma arguição qualquer de inconstitucionalidade ou de que alguma lei aprovada fere um preceito legal e constitucional, eles têm de se manifestar. Nesse caso do marco temporal das terras indígenas, a gente já previa que isso ia acontecer. Por quê? Porque o próprio Supremo julgou lá atrás outras ações e disse: é inconstitucional você estabelecer a promulgação da Constituição de 1988 como um marco temporal que inicia a contagem para as demarcações de terras indígenas. O que o Congresso fez? Depois disso, pegou um projeto que estava lá parado e votou.
e votou estabelecendo o marco temporal. Então tem um choque claro entre dois poderes que um terceiro, que foi o executivo, se meteu e vetou o que o Congresso fez. E agora vai voltar a bola para o judiciário. Nesse caso, eles não têm como se furtar a decidir, porque tem uma decisão do próprio Supremo em sede de ADIM, ou seja, analisando uma ação de inconstitucionalidade que isso suplanta, isso supera o que o Congresso fez, que foi aprovar um projeto de lei. Projeto de lei é abaixo da Constituição na hierarquia das leis, né? Hierarquia do ordenamento jurídico. Então, o Supremo vai se manifestar. Aí chega essa questão lá da desoneração para eles votarem também, para eles julgarem. Não sei como eles vão julgar, não conversei com os ministros a respeito desse tema. Em matéria fiscal, eles têm sido muito pró-governo, então tenderiam a ser a favor do Palácio do Planalto. Mas será que eles vão querer comprar mais uma treta com o Congresso? 2 de uma vez só? Quando o Congresso já está votando uma série de medidas ali para mitigar o seu poder, para diminuir ali as prerrogativas dos ministros? Também não sei, eles vão falar, tudo bem, os caras vivem reclamando da gente, jogam tudo aqui e aí a gente é que se desgasta. Vamos ver como que essa história vai chegar lá para os ministros. Não acho que vão ficar felizes da vida em se meter em mais uma briga. E ainda tem reforma tributária também nesse bolo todo, e voltamos a insistir na data 14 de dezembro de 2023. 14 de dezembro, Bocardi, e com uma semana que vem, que todos estão dizendo que vai ser só votação remota. Não tem como você votar uma PEC dessa magnitude e com todas essas complexidades em sessão remota. Então, eles estão tentando um acordo para hoje ainda e no mais tardar amanhã, prorrogando aí a semana. Nossa, os deputados e senadores vão fazer esse sacrifício de ter de trabalhar numa sexta-feira. O que está pegando na reforma tributária? Algumas das coisas que o senador Eduardo Braga colocou no texto. E quase todas elas dizem respeito a benefícios que ele incluiu para a região dele, lá do Amazonas, para a Zona Franca de Manaus. Tanto a questão de se criar uma CID específica para produtos que são fabricados na Zona Franca, só que para similares em outras regiões, o que traz aí mais uma vantagem para a Zona Franca, quanto uma questão de isenção de impostos para produtos que são consumidos lá, que segundo os outros estados fere a isonomia entre eles e vai implicar em um desequilíbrio enorme de arrecadação entre eles e os estados lá do norte, principalmente o estado do Amazonas. Então tem uma pressão imensa de quase todos os estados da federação para que se suprima esses pontos. E o que é a importância desse verbo, né? Suprimir. Porque diz aí o rito legislativo que se você suprime algo de uma proposta de emenda à Constituição, você não precisa devolver essa proposta para a casa anterior. Se você altera a redação, se você altera o teor, aí necessariamente você tem de mandar de volta para o Senado para ser votado lá de novo. E aí vai ficar esse ping-pong, vai e volta e não promulga nunca. Então a saída seria retirar isso do texto, promulga o resto, e aí, eventualmente, você trata da questão da Zona Franca de Manaus com mais atenção em uma outra lei, MP, PEC, o que quer que seja. Então, essa é a tentativa de costura que está sendo feita. Suprimir os trechos que não são consensuais e promulgar o resto até a semana que vem. Mas haja coração, né? Deixar tudo assim para a última hora. Ficou tudo para a prorrogação e depois para o segundo tempo da prorrogação. Tem que ter coragem. Ô, Vera, vamos falar do ministro Flávio Dino, que foi aprovado, né? O nome dele passou pelo Senado para o STF, mas o placar foi, a gente pode chamar de modesto, né? Isso é um alívio ou uma certa frustração para o ministro? Alívio, Marcela, tem isso. Se você passa por um voto ou por 10, você é ministro do Supremo Tribunal Federal da mesma maneira. Uhum. E chegando lá, você tem todas as prerrogativas de todos os ministros. Isso fica ali para a história, fica para aqueles nossos balanços que a gente faz normalmente. É um ministro com menos votos desde a redemocratização, com a mesma quantidade de votos do André Mendonça, portanto, frustrou aquele plano que eu trouxe aqui ontem, que era de que ele tivesse mais votos do que o Mendonça.
Isso não aconteceu, só empatou. Aí eles falam, não, o desempate é porque ele teve um voto contra a menos do que o André Mendonça. Então, até nisso estão se pegando. Ele foi muito pressionado, a gente viu durante a sabatina, respondeu ali com altivez, também não baixou a cabeça para tudo, sustentou algumas das coisas que mais tentavam evocar contra ele, a coisa do 8 de janeiro, a coisa dele ser um político. Foi uma sabatina que acabou sendo longa, apesar das tentativas de tomar alguns atalhos ali feitas pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Ela durou mais de 10 horas, mas a votação em plenário foi relativamente rápida. E é isso, está aprovado. Vai chegar lá e enfrentar um monte de processos que estão sobre a sua mesa, inclusive processos que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, na sabatina, ele foi questionado se diria impedido de julgar Bolsonaro, foi questionado pelo senador Magno Malta, e ele não se fez de rogado, não disse nada a respeito de se dizer impedido. Então pode ser que caia na mão dele processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim. E tem mais de 300 e tantos processos que ele vai julgar, que ele herda do gabinete da ministra Rosa Weber. Então o trabalho não vai faltar na chegada. E a sucessão no Ministério da Justiça? Aqui anda. Essa tá parada, Bocardi, porque o governo está correndo que nem barata tonta para todo quanto é lado, tentando apagar esses incêndios de matérias econômicas nessa reta final, e o presidente não bateu o martelo nessa questão ainda. Então segue mais ou menos com aqueles nomes que a gente já tratou aqui, ainda postos, a possibilidade de se deslocar o Jorge Messias lá da Advocacia Geral da União para o Ministério da Justiça, ainda uma pressão aqui e ali pela cisão da pasta em Justiça e Segurança Pública, mas sem definições do presidente Lula, nem uma coisa nem outra. O que se sabe, que é certeza, é que o Dino será ouvido. Então, antes de passar o bastão, ele vai conversar com o Lula a respeito dos nomes postos, a respeito do desenho do ministério, e deverá ter voz na indicação do seu próprio sucessor. E é isso, né? Vamos aguardar. Vamos de música, Vera? Vamos de música. Bom, você sabe, né? O governo levou um monte de bola nos últimos minutos. É tipo o Botafogo, ali que estava para ganhar o campeonato, levou um monte de jogo que estava ganhando e virou. E aí me remete a essa música. O Campeonato Brasileiro já acabou, mas a analogia com o futebol é um clássico da política. E aí o Jorge Ben falou isso: goleiro não pode ir para o jogo com fome, senão é um frango aqui, outro ali, outro colar. Goleiro, vou lhe avisar. Eu vou lhe avisar. Goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar. Não, não. Senão é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Eu vou lhe avisar. Goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar. Não, não. Senão O frango tá louco, voando pro Brasília. Ai, ai, ai. Valeu, Vera Magalhães. Boa noite. Tchau, minha gente. Um bom jornal para vocês. Até amanhã. Beijo, Vera. Até.